Bom dia, queridos irmãos, que a paz e a graça de Jesus estejam sobre vocês. Hoje é dia 14 do 6 e nós temos a nossa segunda parte da Escola Bíblica Dominical falando sobre a Trindade, em decorrência do domingo de Pentecostes, que nós celebramos há 2 semanas, e na última semana, no último domingo, o domingo da Trindade, né? E hoje, no domingo passado, então, nós tivemos uma aula sobre a Trindade no Antigo Testamento e hoje nós falaremos um pouco sobre a Trindade no Novo Testamento. Então, oremos e vamos para essa aula. Pai Santo, obrigado pela oportunidade por isso a tua palavra, que mesmo através de meios não tão convencionais como nós estávamos acostumados, possamos aprender a tua palavra, aprender especialmente do Deus triuno, que tu és, Senhor, e que possamos crescer nesse conhecimento, entendendo melhor e te servir melhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então eu vou dividir a tela, usar o PowerPoint para a gente conversar sobre isso. Aqui vamos nós. Então hoje nós vamos falar sobre a Trindade no Novo Testamento, né? Falamos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, uma introdução. O Novo Testamento ele concentra-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É lógico, Jesus é o grande assunto de toda a Bíblia, né? Mas especialmente do Novo Testamento, que é quando os evangelistas e depois aqueles que escrevem as cartas, eles focam no acontecimento mais importante da história bíblica e da nossa história também, que foi a manifestação do Messias, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dessa maneira, todo o corpus, ou seja, todo o corpus do Novo Testamento, confessa e demonstra que Jesus é o Filho de Deus. A natureza e o papel do Espírito Santo continuam mais implícitos do que explícitos. Mas o papel do Espírito ganha protagonismo no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento, especialmente em relação ao Pentecostes, Atos capítulo 2, né? E a gente pode então concluir a nossa introdução dizendo que a revelação de Deus no Antigo Testamento é geralmente expressa na linguagem trinitária, e isso é muito importante e traz uma diferença fundamental para o Antigo Testamento, né? Então, a ideia da Trindade permeia todo o Novo Testamento. Bom, vamos conversar um pouco sobre a Trindade nos Evangelhos. A gente tem que falar sobre o batismo de Jesus, né? Porque há menções ao Espírito antes disso e ao longo do ministério de Jesus. Por exemplo, quando Maria fica grávida, ela fica grávida pelo poder do Espírito Santo. Mas é no batismo de Jesus que os Evangelhos narram de maneira bem clara, assim, e dá uma primeira pincelada, apresenta pela primeira vez de maneira bem clara a ideia da Trindade e do Espírito Santo. Então, nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né, não João, Jesus permite que João Batista o batize. E, nesse caso, o pai fala claramente, anunciando a identidade de Jesus. O pai fala, você é meu filho amado, em ti me alegro. O Espírito, então, desce sobre Jesus como uma pomba, capacitando para a sua missão e levando-o ao deserto para ser tentado. É interessante que não é que uma pomba desceu sobre Jesus, né? A ideia é que desceu como uma pomba, mas não em forma de pomba, mas como uma pomba, né? E o Espírito então desce para capacitar Jesus e para guiar Jesus ao longo do seu ministério. Ao mesmo tempo, quando os evangelistas usam essa ideia de pomba, eles também fazem referência ao dilúvio, que é quando Noé solta a pomba, e a pomba é um sinal de que as águas baixaram, né? Porque ela volta com um pedacinho de árvore de oliveira no bico, e depois não volta mais, mas essa pomba ela é um sinal de que o dilúvio está acabando e de que o juízo acabou, né? E o Novo Testamento começa dizendo isso, o juízo tem fim porque o Messias se manifestou. Então o Espírito vem trazendo esse fim do juízo, e ele, como que ele faz isso? Ele empodera, ele capacita Jesus para fazer isso, né? Então é por isso que na sequência Jesus então cumpre o seu ministério no poder do Espírito.
Os evangelistas fazem isso, alguns de maneira mais tímida, como é o caso de Marcos, por exemplo, e outros de maneira bem clara, como é o caso de Lucas, né? Lucas é o evangelho do Espírito Santo, podemos assim dizer, que é onde há mais ocorrências do Espírito Santo. Por isso que a chave para o evangelho de Lucas é em 4:18-19, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, toma o texto lá do livro do profeta Isaías e ele lê esse texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E ele aplica essa leitura a ele mesmo, ao ministério dele mesmo. E aí está o Espírito do Senhor que capacita Jesus e o conduz durante todo o seu ministério. E nós vamos ver que é esse mesmo Espírito que faz isso com a igreja. Depois, então, uma continuação, né, da ação do Espírito, começa em Jesus e vai para a igreja. Então, falando da igreja, a gente chega em Atos, dando uma olhada. Lembrando que a gente está falando de uma maneira bem introdutória de todo esse assunto, né? Em Atos, então, narra o período entre a ascensão de Jesus e a formação da igreja primitiva, que foi caracterizado por uma rápida expansão da igreja através da obra do Espírito Santo. Jesus instruiu seus discípulos a esperarem que ele derramasse e batizasse a igreja com o Espírito, e esse Espírito capacitaria a igreja a cumprir a sua missão. E assim, tanto o Pai como o Filho são essenciais nesse derramamento no Pentecostes, na medida em que o Pai envia o Espírito a pedido do Filho, segundo Atos 2:32-33. Então, o Pentecostes, que nós celebramos há 2 semanas, é um dos eventos mais importantes na vida da igreja, porque ele se encaixa no desenvolvimento da história da salvação, e Jesus havia falado para os discípulos, como por exemplo, lá em Marcos capítulo 14 e 16 também, ele diz: eu preciso ir ao Pai, porque se eu não for, eu não consigo enviar o outro Consolador, mas se eu for, eu vou enviar. E Jesus então morre, ressuscita, vai ao Pai, sobe a ascensão de Jesus, uma outra celebração importante para as nossas vidas, como comunidade cristã, e ele cumpre isso, e o Espírito então vem, e ele é derramado sobre a igreja em Pentecostes, e ele começa a última era, né? A última era da história da humanidade, o último período, melhor dizendo, o último período dessa era, né? Que começa lá com Adão, e a descida do Espírito então abre os últimos dias, que é o que nós estamos vivendo até hoje. Então o Espírito é resultado do Pai e do Filho, né? E mais tarde em Atos, Pedro usa uma linguagem trinitária para expressar o resultado da salvação entre a igreja que já era perseguida. Então Pedro fala: o Deus dos nossos antepassados levantou Jesus, ou seja, apresentou Jesus, né, a quem você matou, pendurando em uma árvore, no madeiro seria. Deus o exaltou à sua mão direita como líder e salvador, para que ele pudesse dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. E somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Ou seja, Pedro aqui diz que a igreja é testemunha e que o Espírito Santo é quem capacita a igreja para isso, e a igreja tem o Espírito Santo, né? A igreja recebe o Espírito Santo exatamente para isso, para que ela seja capacitada e guiada para o testemunho do Evangelho de Jesus. E quando a igreja, então, ela testemunha, ela participa do que a Trindade está fazendo no mundo, né? Vamos falar um pouquinho também de forma introdutória da Trindade nas cartas. E então Paulo lá em 1 Coríntios ele diz que ele fala sobre a distribuição de vários dons espirituais, e essa distribuição é explicada com referência ao mesmo Espírito, o mesmo Senhor Jesus e o mesmo Deus o Pai, todos presentes na igreja, né? Três em um, três pessoas em um só Deus, como 1 Coríntios 12, 4-6 diz. E a bênção lá de 2 Coríntios, ela é tripartida. Diz o apóstolo Paulo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. É uma bênção trinitária que o apóstolo Paulo dá. E o apóstolo Paulo trabalha de maneira muito interessante a Trindade, né? E em Efésios, por exemplo, inclui pelo menos 4 formulações trinitárias. Efésios 2, 17-18 diz: então ele, Jesus,
veio e proclamou paz para você que estava longe, paz para aqueles que estavam perto, porque através deles nós temos acesso a um Espírito, em um Espírito ao Pai. Então, olha só, ele menciona Jesus, o Filho, o Espírito e o Pai, né? Ainda em Efésios capítulo 3, 14 a 15, o apóstolo Paulo escreve: por essa razão, dobro meus joelhos diante do Pai, oro para que ele conceda que você seja fortalecido, que vocês sejam fortalecidos melhor em seu ser interior com poder pelo Espírito dele e que Cristo habite em seus corações pela fé. De novo, referências ao Pai, ao Espírito e ao Filho. É um bem trinitário texto. Efésios 4, 4, 6, o apóstolo Paulo escreve: há um corpo e um espírito, assim como vocês foram chamados para a única esperança do seu chamado. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e através de todos e em todos, né? De novo, um só Senhor, Jesus, um só Espírito e um só Deus e Pai. O apóstolo Paulo escreve. E em 5, 18 e 20 ele diz: sede cheios do Espírito, ou deixai-vos encher pelo Espírito, uma tradução que seria um pouco melhor, cantando e fazendo melodia, ou cantando e fazendo melodia ao Senhor em seus corações, dando graças a Deus Pai em todos os momentos e por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, menção ao Espírito, menção ao Senhor Jesus e menção a Deus. Ou seja, o ensino do apóstolo Paulo era encharcado da Trindade, né? Assim como o apóstolo Paulo vê dessa forma, assim. E se você lê as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber a dinâmica sempre do Pai, do Filho e do Espírito trabalhando lá. E nós e a Trindade. Isso é importante porque não basta só estudar, né? Mas a gente precisa também entender para nós vivermos isso. Então a gente pode, já indo para a nossa conclusão, dizer que essas identificações das pessoas e obras da Trindade não são reflexões teológicas separadas das nossas vidas, mas estão diretamente ligadas à vida dos cristãos. Primeiro Pedro exemplifica ainda mais isso, começando por localizar intencionalmente os seus leitores no âmbito da história da salvação. Então o apóstolo Pedro diz o seguinte: eles, somos nós, né, foram escolhidos e destinados por Deus Pai, santificados pelo Espírito para serem obedientes a Jesus Cristo e serem aspergidos com o seu sangue. A Trindade envolvida nisso. Então a igreja não pode se separar do Deus triuno que agiu para salvá-la e capacitá-la para o testemunho. E aí, queridos, nós precisamos entender que quando nós fomos batizados, e isso não é à toa, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O rompimento que o pecado trouxe lá no Éden foi o rompimento nosso com a Trindade, né? Nós fomos alienados da Trindade. E quando nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo, através da ação do Espírito, de acordo com o amor e os planos eternos do Pai, nós somos reconectados com a Trindade. E nós passamos então a nos relacionar de novo com a Trindade, né? E aí eu acho que está um pouco da resposta, porque o que é a Trindade, né? E os teólogos tentaram, a gente pode ver se vocês quiserem e pedirem, a gente pode ver nas próximas aulas o que a Igreja Primitiva falou um pouco sobre isso, mas há muita tentativa de explicar o que é a Trindade, mas a Trindade ela é orgânica e ela é muito pessoal, né? Então, o caminho para se entender a Trindade é o do relacionamento com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito, né? Nesse Deus triuno, né, que se manifesta através dessas três pessoas, entendendo o Filho, entendendo o Espírito e o Pai. E o desafio que fica para nós é isso, é deixar-nos encher pelo Espírito, para nós amarmos a Jesus profundamente, para nós nos relacionarmos com o Pai como filhas e filhos dele agora, né? Isso é muito importante. Então a gente pode concluir dizendo que, apesar da falta de exposição teológica formal da natureza do Deus triuno, ou seja, não há na Bíblia uma explicação teológica, né, nem de Jesus e nem dos apóstolos e profetas sobre a Trindade, é claro que até o final da era do Novo Testamento, Deus era entendido como triuno, ou seja, o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é claramente ensinado nas Escrituras, né? Séculos de outras exposições procurariam esclarecer a natureza trina de Deus, ou triuna de Deus, né? Que seriam os pais apostólicos e outros teólogos da igreja. Mas a gente precisa entender isso e isso deve impactar nossas vidas como cristãos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa pode se comunicar.
Oremos. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra tão rica, Senhor, e que nós possamos nos relacionar com a Trindade, com o Senhor, Pai, com o Filho, mediante o Espírito, Pai. Amar o Senhor, amar o teu Filho, amar o Espírito, entender a unidade completa que há na Trindade, e assim te servirmos melhor, Pai. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, tá bom? Tenham um excelente domingo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.